Bom, então pessoal, agora continuando aqui a parte de processamento dos dados do RTK, né? A gente vai só ver aqui os dados que foram baixados. Cadê? Opa, cadê aqui? Em processamento, né? Que são esses dois dados aqui das RBMC, certo? Então a gente vai utilizar eles para fazer o processamento da base, né? E depois fazer o processamento dos dados do rover, né? Então a gente precisa descompactar isso aqui primeiro, para a gente ter acesso a esses arquivos aqui no momento lá do processamento, certo? Aí já pode excluir os do WinRAR aqui, certo? E aqui estão eles, né, disponíveis para a gente fazer o processamento, certo? Então, o programa que a gente vai utilizar é esse aqui, o Trimble, né, Business, certo? Que eu vou disponibilizar o link para vocês baixarem, e o MapGel, que vai fazer a parte da correção dos dados, né, do modelo geoidal para o ortométrico, né? Então a gente vai aqui abrir o Trimble. É um programinha pesado, ele demora um pouco para abrir, mas depois que ele abre a primeira vez ele consegue abrir mais rápido as próximas vezes. Então pronto, a gente está aqui com ele aberto já. Ele tem essa interface aqui, certo? Esse meu aqui instalado já está configurado para a situação de sistema de coordenadas, Datum, né, que a gente utiliza, né, frequentemente nos nossos trabalhos, né? Mas quando você instala a primeira vez, você precisa fazer uma configuração nele para que ele entenda que o trabalho que você vai processar, né, é naquele sistema de coordenadas e no datum, né, que você está trabalhando, que no nosso caso aqui é o Sirgas 2024 Sul, né? Então vamos aqui, o primeiro passo, a primeira coisa a ser feita aqui é abrir aqui um novo, ó. Arquivo, novo, certo? Pronto, aqui, eu cliquei lá em novo, ele vai criar esse ambiente aqui, né, onde você vai fazer a importação dos arquivos que você vai processar. Então o primeiro dado a ser importado é esse aqui, ó, né? Por questões de organização, a gente vai aqui em dados brutos, né, importar esse dado aqui, que é o dado da base, né, aquele dado que a gente falou que ele não nomeia, ele só dá em números, certo? Então a gente vem aqui em importar, certo? Aí vamos aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, procurar o arquivo, certo? No caso aqui está na área de trabalho, né? A pasta dados RTK e dados brutos. Então faço só selecionar aqui do OK, que ele vai abrir aqui os arquivos que estão lá dentro, ó, né? Esses três arquivos apareceram aqui. Bom, então continuando aqui, ele tinha dado um errinho aqui, eu acho que era por conta do datum que estava errado aqui, certo? Então a gente vai importar aqui de novo, ó, eu selecionei aqui a base, vou importar, pronto, ó, aqui ele está marcado, certo? Quando ele está marcado aqui, a gente vem e desmarca, certo? Esse enviar para RTX-PP não precisa, né? Aqui, recapitulando aqui, a gente tem 1 hora e 37 minutos, não foi só isso, foram 2 horas, mas não sei por que ficou isso aqui. Não ter sido algum problema lá que ele reiniciou, enfim, mas depois eu vou ver isso. Tá, aí do OK. Aí aqui ele pergunta se você quer apagar os ajustes ou manter. Vou manter os ajustes né, desses dados que estão chegando aí, certo? Então eu já tenho aqui a base, ó. Aqui no ambiente, né, no ambiente aqui do programa, ele já dá o nome base, ó, aqui bem direitinho, né, que foi o nome que a gente colocou lá na coletora,
certo? Então agora os dois outros arquivos que a gente vai importar são os da RBMC, né? Esse aqui não precisa importar, já importei o da base, agora eu vou aqui para RBMC, certo? Os dados da RBMC estão aqui em processamento, na pasta processamento. Aqui o primeiro céu, faço só selecionar aqui a pasta, ele vai abrir aqui todos os arquivos. Deixa ele abrir, ó, devagarzinho. Aí ele tem 4 arquivos aqui, ó. Eu vou escolher esse com o final D, certo? Ele já é o primeiro aqui, ó, selecionado, certo? Esse aqui é o que tem que ser escolhido. Aí você vem aqui em importa. Ó, aqui é a mesma coisa, desmarcar aqui, enviar para RTX e dar OK aqui. Manter ajustes. Ele pergunta se você quer visualizar o resumo da importação, porque tem um erro, né? Às vezes esses dados da RBMC, eles têm um relatório de erros, mas não importa aqui, certo? Pra gente, importa ele fazer aqui a correção, né, da base. Esse erro pode ser em algum momento ali do dia da coleta, mas isso não impede do posicionamento, né, e dos dados de altimetria. Então, clique em não, ele já fez aqui a ligação, ó, né, dessa célula aqui com a base, que essa célula aqui é a do Eusébio, tá? Aí vou aqui agora importar de novo, clico nos 3 pontinhos, né, que ele aqui está ainda na pasta do céu, e escolho aqui a de Fortaleza, Seft, né? Dou OK, espero os arquivos aparecerem aqui, escolho o D e clico em importar. Mesma coisa, marca aqui, dá OK, manter os ajustes, né? Esse aqui já não veio com aquela janelazinha perguntando se eu quero ver o relatório de erro, né? Ele talvez aqui a de Fortaleza está tudo OK, aqui deve ter algum probleminha já. Acho que sinalizando que a estação deve estar com algum problema. Então agora o passo a ser feito, né? Assim, acho que é bom. Não, o passo a ser feito aqui, a gente nem precisa salvar o arquivo, esse processamento aqui. Você pode salvar se no caso queira não correr risco lá de uma falta de energia, seja lá o que for, aqui em arquivo, salvar como e tal. Mas eu geralmente não salvo não. Eu vou logo para gerar os dados da base corrigida, que é o que me importa, certo? Então, o que tem que ser feito aqui é desabilitar essa linha aqui, entre as duas RBMC, porque eu não quero corrigir elas, né? Não quero que elas corrijam uma com a outra, porque elas já são dados que estão ali 24 horas sendo coletados e corrigidos. Então, seleciono com o botão esquerdo aqui, clico com o botão direito e desabilitar a linha de base. Aqui, pronto. Aí, manter, ajustes. Aí você vê que ela já está com outra corzinha aqui, ó. Entendeu? Essa mostrando que já está desabilitado. Aí agora o que a gente vai fazer é ver se os dados da RBMC estão de acordo com os relatórios, né? Os relatórios são aqueles que estão, aqueles PDFs que a gente baixou, né? Tanto os descritivos, né? Tanto da CEL como da CEF. Tanto da CEL como da CEF. E as informações que a gente vai pegar são essas desse quadro aqui, ó, certo? Coordenadas oficiais. Todos esses dados que estão aqui, né? Quer dizer, todos não, mas alguns deles a gente vai utilizar lá para fazer a correção, certo? E o primeiro deles aqui, voltando aqui, é identificar se as coordenadas estão OK, certo? E a altura elipsoidal está OK, né? Vamos começar com a célula aqui. Então, como é que eu faço aqui? Eu seleciono ela aqui com o botão esquerdo. Ó, aí aparece ela aqui, clico aqui, né, nela para que ela seja selecionada. Quando ela for selecionada, vai abrir aqui uma janela com algumas opções para mexer nela, mas eu escolho essa daqui, ó, adicionar coordenadas, certo? Quando eu clicar em adicionar coordenadas, abre essa outra tela aqui para eu verificar se esses dados estão de acordo com os descritivos lá. Então vamos aqui, né? 563778662, né? A coordenada X, né? 5637778,662, ok.
Agora aqui é a coordenada y, 9571.386.1,164. 9571.386.164. Pronto, tá ok, né? Tá batendo. Então, se ela tá ok, eu clico aqui porque poderia só para a gente entender que poderia, por exemplo, aqui vir 7 aqui no lugar do 8. A gente teria que colocar 8 para ficar de acordo com esse descritivo aqui, esse relatório dessa base lá, né? Que aqui aqui é a coordenada correta. Por algum problema durante o dia da coleta, poderia ser que essas coordenadas estivessem erradas, mas como elas estão ok, eu venho aqui, ó, em qualidade planar desta coordenada, né? Então eu vou dar qualidade a ela. Aí clico aqui, né? Aí dou aqui qualidade de controle e aperto OK. Pronto. Ele já mudou aqui do círculozinho que estava para um triângulo. A mesma coisa eu vou fazer com a SEFT aqui, ó. Clico no botão esquerdo, seleciono aqui a SEFT, já venho aqui em adicionar coordenadas e verifico. Opa, deixa eu só voltar uma coisa aqui, pessoal. Desculpa. Aqui ainda falta fazer uma coisa aqui. Desculpa. Bom, faltou só uma coisinha aqui. Já vou dar qualidade aqui de novo a ela. Aqui Pronto. Aqui na cell, voltando aqui para a cell, certo? Esquece a SEFT por enquanto aqui. Quando a gente dá qualidade, dá OK, ele vem para a altura elipsoidal, né? Esses dados aqui não precisa você verificar não, só esse aqui da altura elipsoidal. Então vamos lá na altura elipsoidal dela, aqui ó, tudo ok, 21,749, 21,749 do ok aqui também, do qualidade quer dizer do ok, né? Pronto. Aí a mesma coisa com a SEFT, né? Como eu já tinha dado qualidade as coordenadas, agora me restou só a local, certo? Que eu venho aqui nela, né, elipsoidal, né? Isso aqui tá ok aqui, lá com a SEFT, eu não verifiquei, mas com certeza tá ok. E aqui eu venho aqui e verifico a elipsoidal se está batendo também lá com o que está dizendo no programa. Então tá, 4,911, 4,911, também deu qualidade aqui. Ok. Então essas duas RBMC estão ok, prontas já para fazer o processamento da linha de base. Então agora eu vou fazer o processamento da linha de base, certo? E venho aqui em levantamento, aqui ó, está em principal, venho aqui em levantamento e aqui processar a linha de base. Bom, agora vai começar a processar a linha de base, né? Ele me dá aqui uma espécie de resultado do processamento, né? Ó, ele está dizendo aqui que minha precisão horizontal é de 1 milímetro para SEFT, né? E para cell é 3 milímetros. A precisão vertical que é a altitude, né, de 10 centímetros e aqui de 24 centímetros, né? Aqui é o residual, como se fosse um desvio padrão, certo? E a distância de uma para outra até a base. Então ele está dizendo que os erros são esses daqui que são aceitáveis para o nosso trabalho, né? Tanto para horizontal como para vertical são aceitáveis. Então eu venho aqui e salvo isso aqui. Pronto. Já poderia gerar o relatório de dados da base, mas eu vou fazer um último ajuste aqui que é uma espécie de ajuste fino, certo? E para fazer isso eu venho aqui em ajustar rede, ó. Aqui ó, tá vendo? Aí eu clico aqui, ajustar rede. Pronto, ele vai me abrir essa janela aqui e eu venho aqui onde está esse X aqui, ó, limpar os resultados do ajuste, certo? Então eu vou só colocar os dados das RBMC, eu não preciso colocar nada aqui no dado da base, certo? E quais são esses dados aqui? Vamos lá para a CEL, para o relatório da CEL. No relatório da CEL, eu preciso colocar esses dados aqui, ó. Esses três dados aqui, certo? Esses três aqui correspondem
ao posicionamento horizontal e aqui ao posicionamento vertical, né, que é a altitude. Então basta vir aqui, ó, da altura é 0,007, que é o primeiro que eu coloco aqui, então eu seleciono aqui, ó, certo? Aí, aqui no meio, ó, que é a local, e do 0,007, e aqui a parte, né, correspondente aqui, o primeiro, ó, não é o do meio, é o primeiro, correspondente a horizontal, que seria 0001, 00001. Então, 0001, 0001. Pronto. E a mesma coisa para a SEFT, né? Vamos lá na SEFT. Aqui horizontais são 0002 e aqui 0013, né? Para altitude. Então, seleciona aqui o primeiro, ó. Opa, desculpa. O do meio, né? Desculpa. Aqui 13 e o primeiro aqui 002, 002, não é isso? Isso. Pronto. Esse aqui é o ajuste fino. Feito isso, eu clico aqui em ajustar. Eu clico em ajustar, ele dá esse ajuste fino e já dou OK. Pronto, a partir de agora, a minha base está corrigida com relação aqui às RBMC, certo? Então a gente vem aqui, bem aqui assim, ó, relatórios, certo? Quando eu clico aqui em relatórios, eu venho aqui, lista de pontos aqui, ó, 8. Eu vou abrir aqui minha lista de pontos, que são os resultados dos 3 pontos. Aqui, né, ó, meus dados aqui da base corrigidos, né? Só que essa correção aqui ainda é a correção elipsoidal, certo? O posicionamento horizontal tá ok, mas o vertical, né, que é a elevação, que vai implicar na geomorfologia, né, para o nosso caso, ele ainda está na elipsoidal, ainda está um valor negativo, né, quando a nossa base estava na pós-praia, tá? Então é só para a gente relatar isso daqui, tá? Então eu tenho agora os dados aqui da minha base, eu vou salvar eles aqui como um Excel só para depois eu ir atrás deles quando eu for precisar lá. Então deixa eu ir aqui, trabalho, oficina, processamento, RTK, e aqui eu boto lista de pontos e posso botar aqui o nome base, né? Base corrigida. Pronto, dou OK. Pô, salvo aqui quer dizer, ele já está salvo lá na minha pasta aqui, ó, certo? E posso fechar o programa aqui. Pronto, não precisei criar arquivo para o programa, né? Meus dados já estão aqui, são os dados que eu vou usar agora para fazer a correção dos dados do rover.